Falaremos agora um pouco sobre a função do primeiro grau. A função do primeiro grau é uma função do tipo f de x igual a a vezes x mais b, onde a e b serão números pertencentes aos reais. E a deve também ser diferente de zero. Então, por que a deve ser diferente de zero? Porque se a for igual a zero, esse termo se anulará, então ficaremos apenas com f de x igual a b. b é uma constante real. Então, isso caracteriza uma função constante e não uma função do primeiro grau, que é o que nós queremos estudar aqui. Vejamos um exemplo do gráfico de uma função de primeiro grau. Então, vamos pegar aqui uma f de x igual a 3x mais 1. Então, uma forma de construir o gráfico dessa função seria atribuindo valores para x e calculando o respectivo valor de f de x. Então, para isso, vou fazer uma tabela aqui com valores para x e f de x, sendo que o f de x também é chamado de y, né? É a variável y que vai aparecer lá no gráfico da função. Bom, os valores de x nós atribuímos aqui aleatoriamente, tá? Não são valores pré-definidos, são valores que a gente escolhe. Então, eu vou escolher aqui os valores menos 1, 0 e 1. Substituindo esses valores na equação da função, então, obtemos f de x igual a 3 vezes menos 1 mais 1, que vai dar menos 2. Para x igual a 0, 3 vezes 0 mais 1 é igual a 1. E para x igual a 1, 3 vezes 1 mais 1 é igual a 4. Então, nós obtivemos aqui três pares ordenados. Menos 1, menos 2, o 0, 1 e o par 1, 4. Poderíamos substituir mais valores aqui, quanto nós quiséssemos, mas vocês vão ver que no fim 2 valores já serão suficientes, tá? Logo vocês vão entender o porquê. Então, vamos fazer a representação dessa função no eixo aqui x e y. Então, traçamos aqui o eixo y, eixo x. Vamos colocar esses pontos no gráfico. Então, para x valendo menos 1 unidade, o y valerá menos 2. Então, a gente vai unir aqui o menos 1 com menos 2. Tá aqui o primeiro ponto. Para x valendo 0, y valerá 1. Então, x valendo 0, y valendo 1. Está aqui o nosso segundo ponto. E o terceiro ponto, para x valendo 1, y valerá 4. Então, x igual a 1, y igual a 4. Unimos aqui estes pontos. Estão aqui os 3 pontos que a gente obteve aqui pela tabela, tá? Mais pontos poderiam ser traçados aqui. Mas como a gente já está percebendo, esses 3 pontos vão formar uma reta. E para desenhar uma reta, 2 pontos já seriam suficientes. Por isso que eu disse que não necessariamente precisaremos fazer mais que 2 pontos aqui, correto? Então, vamos unir ali os pontos no gráfico e descobrir a nossa reta que representa a função do primeiro grau dada no exemplo. Tá? Então, está aqui o gráfico da função em vermelho. Então, este gráfico que formou uma reta não é uma coincidência, tá? Isso é uma característica de toda função linear. O gráfico dela sempre é uma reta que, é claro, a inclinação, a posição dela aqui nos eixos, ela pode variar de acordo com os valores de A e B que nós vamos ter aqui. Mas o gráfico, resumindo, sempre é uma reta, certo?
Bom, vamos observar mais alguns detalhes aqui neste gráfico. Se eu pegar aqui a equação da nossa função e substituir x por zero, a primeira parte se anula, certo? Então, o que vai sobrar? Vai sobrar o b, que aqui no caso vale 1. Ou seja, toda vez que eu substituir x por zero, o que vai sobrar aqui, o resultado para y vai ser o b. Então, o ponto B vai ser o ponto onde o gráfico vai cruzar o eixo y, correto? Então, olha aqui, a função cruzou o eixo y no ponto 1, né, que é o valor onde x vale 0. Então, esse valor B, ele recebe um nome especial. Ele é o nosso coeficiente linear. Já o valor de A, o número 3 aqui, ele recebe o nome de coeficiente angular. Então, como o nome já diz aqui, coeficiente angular, ele está relacionado ao ângulo que a reta forma aqui com o eixo x. Ele está relacionado com a inclinação da reta. Então, dependendo do valor de A, essa reta pode estar mais inclinada ou menos inclinada, certo? Bom, então nós construímos o gráfico dessa função fazendo substituição de pontos aqui de valores para x. Mas existem outras formas da gente construir o gráfico dessa função. Então, a gente acha aqui o coeficiente linear, que é meio que de imediato, é só verificar o valor de B e marcar aqui no eixo Y. E então, vamos procurar também este valor aqui. É o valor onde a função cruza o eixo X. Esse valor vai receber um nome especial também. Então, nós chamaremos ele, vou botar aqui, de raiz da função. Raiz ou zero da função também é um nome muito utilizado. Então, achando aqui, marcando o coeficiente linear e a raiz da função, eu já tenho 2 pontos e posso traçar o gráfico da função. Então, vamos fazer um outro exemplo e vamos resolver por esse método, de achar coeficiente linear e a raiz da função. Então, vamos pegar aqui. F de x, vamos ver, igual a menos 2x mais 3, por exemplo. Bom, então já podemos identificar aqui os coeficientes angular, que é o menos 2, e o coeficiente linear, que é o 3. Então, ao invés de fazer essa substituição de valores para x que nós fizemos aqui em cima, nós já vamos direto traçar o gráfico usando os pontos notáveis aqui da função. Então, está aqui o eixo y, eixo x, bom, pelo coeficiente linear, nós já sabemos, então, que o gráfico da função vai cruzar o eixo y no valor y igual a 3. Então, anotamos aqui 3 unidades e marcamos o ponto. Agora, falta achar a raiz, o valor onde a reta vai cruzar o eixo x. O que a gente pode falar sobre essa raiz? Qual é a característica dela? Então, se nós observarmos aqui no gráfico do exemplo anterior, eu quero o ponto onde a função está cruzando o eixo x. Quando a função cruza o eixo x, o valor de y para esse ponto é 0, correto? Porque aqui o eixo x cruza o eixo y no valor 0. Então, o que eu sei? Eu sei que a raiz vai ser um ponto de coordenadas alguma coisa e 0, correto? Então, para encontrar a raiz da função aqui no nosso segundo exemplo, eu sei que o resultado desta conta, o valor de y aqui, vai ter que dar 0. Então, eu vou
pegar a equação menos 2x mais 3 igual a zero. Então, isolando o valor de x aqui, eu vou encontrar o ponto aqui que está faltando para encontrar a raiz da função. Então, vamos fazer aqui os cálculos. Menos 2x igual a menos 3, passo menos 2 dividindo, x igual a 3 sobre 2, que vai dar 1,5, correto? Então, quer dizer que o nosso gráfico aqui, a nossa reta, para o segundo exemplo, vai cruzar o eixo x no valor 1,5, é 3 meios. Então, vamos marcar aqui uma unidade, 2 unidades, então aqui estaria o 1,5, a raiz da função. Então, agora a gente já pode unir os pontos e obter o gráfico. Então, tá aqui a nossa reta. Deixa eu dar uma ajustada. Prontinho. Então, notem aqui, novamente, o gráfico é uma reta. O valor onde a função cruza o eixo y é o nosso coeficiente linear, que é o nosso b, correto? E o menos 2, ele fala sobre a inclinação da reta. Então, o que nós podemos observar de diferente nos gráficos do exemplo 1 e exemplo 2? Notem que o gráfico aqui do exemplo 1, a nossa reta ela vai crescendo, certo? Ela vem aqui de valores mais baixos e vai aumentando. Já a reta do exemplo B, quando a gente desenha ela começa lá de cima e vai diminuindo, certo? À medida que os valores de x aumentam, ela vai decrescendo. E a de cima, à medida que os valores de x aumentam, ela vai crescendo. Então, esta daqui de cima é dita uma função crescente, enquanto a de baixo é chamada uma função decrescente. E isso está relacionado com o nosso coeficiente angular. Como eu disse, é ele que diz sobre a inclinação da reta. Certo? Bom, então qual vai ser a regra? Então, nós podemos aqui formalizar que toda vez que o coeficiente angular for negativo, a nossa reta será decrescente. Então, para a menor que zero, temos uma função decrescente e uma reta decrescente. E toda vez que o nosso coeficiente angular for um número maior que zero, um número positivo, então a nossa função será crescente. Certo? Vamos anotar aqui. Bom, então é isso, pessoal.